Hoje aqui eu vou te dar um exemplo extremamente simples, tá? Eu vou pegar esse bloquinho de Customer, que é um serviço, e esse bloquinho de Checkout, que é um outro serviço, e para eu fazer o meu checkout, eu preciso pegar as informações do meu cliente. Simples assim. Ou seja, eu tenho que passar o ID do meu cliente, né, o meu checkout, passo o ID do meu cliente, e depois o meu cliente, né, o meu serviço, vai responder essa mensagem com o resultado das informações do nosso cliente. Tá? Basicamente é essa a ideia. Mas, somente para você entender como que os sistemas e as definições de sistemas, elas têm que ser muito bem documentadas, porque existe um nível muito grande de complexidade, de documentação que você tem que ter, tá? Se você não fizer isso de cara, antes de começar a desenvolver qualquer coisa, você vai se perder e vai ser impossível, digo para você, impossível você fazer um negócio funcionar redondo se você não tiver um mínimo de documentação. Mas, olha só, eu tenho cliente, produto, checkout, o payment gateway e eu tenho o sistema de nota fiscal. Olha só que interessante. Aqui, eu tenho as minhas relações de clientes com fornecedor, conformista e etc. Camada anticorrupção, a gente está falando um pouco de DDD. Eu tenho muito material sobre DDD, dá uma olhada se você não entendeu isso, mas o grande ponto é essa parte aqui que eu quero trazer para você, tá? É isso aqui. Olha só que interessante, tá? Eu não quero que você leia tudo isso, mas o seguinte, aqui em Customer Product, Checkout e Invoice, o que acontece? Eu tenho algumas entidades que participam de cada um desses contextos, legal? E esses contextos, eles vão se comunicar entre si. Então, nesse caso, o que eu fiz aqui, de uma forma simples? Eu fiz uma anotação de quais são os casos a casos, né, de comunicação entre cada um desses serviços. Então, por exemplo, comunicação entre checkout e customer. Todas as vezes que uma transação for realizada, o checkout informa para o customer, enviando a ordem como payload. Por exemplo, teve uma contratação, ok, a ordem de serviço está gravada comigo, mas no micro de serviço de cliente, é bom ele ter o resultado dessa ordem, pelo menos alguma informação, para quando o cliente for consultar o perfil dele, ele já conseguir trazer essa informação, evitando uma outra consulta de novo no serviço do checkout. Assim eu consigo deixar tudo isso mais independente. Eu consigo fazer que, por exemplo, comunicação entre checkout e invoice, comunicação entre product, checkout e customer, comunicação entre invoice, customer, checkout. Então perceba que tudo isso são formas de comunicação, muitas vezes bidirecionais, e que tudo isso vai estar organizado através das nossas filas. Então perceba como um negócio com 4 servicinhos muito simples acabam conseguindo gerar uma série de confusão na área de comunicação. Então, nesse caso, eu separei aqui nesse caso, utilizando os conceitos do Kafka nesse caso, poderia estar usando, por exemplo, o RabbitMQ, o ActiveMQ, e sei lá, mas eu estou trabalhando no padrão do Kafka. Nesse caso aqui, eu tenho os tópicos, né, que vamos dizer como se fossem as nossas filas, vamos chamar assim. Eu tenho aqui os tópicos, e nesse caso eu falo o seguinte, no tópico Checkout Transactions, eu estou dizendo que quem é o produtor que está criando essa mensagem é o checkout, e quem vai ler dessa mensagem, o que são os consumers, é o Customer Invoice Product, entendeu? O Customer Details Request e Reply, eu tenho o Producer como checkout e o Consumer como um Customer, e vice-versa nesse caso, porque é um Request e Reply. Então, você perceba que toda a definição aqui das filas, eu mostro para elas quem vai ser o meu produtor e quem vai ser o meu consumidor. Eu tendo uma visão dessa forma, eu consigo ter uma ideia de quantas filas eu vou ter, né? E quais são os camaradas que vão participar de cada um desses detalhes. Tudo isso tem que estar muito organizado, documentado, porque passou meio-dia, não precisa nem ser um dia inteiro, você já esqueceu. E sem esse mapa, você não consegue dar conta do seu sistema, porque é muita mensagem e é muita comunicação acontecendo. Legal? Essas aqui são algumas ferramentas que são as mais comuns, as mais famosas, tá? Que tem o RabbitMQ, tem o Kafka,
tem o Amazon SQS, tem o ActiveMQ, tem o Redis, tem o Amazon PubSub, tem o da Microsoft, tem a do Google, ou seja, tem bastante ferramenta no mercado para fazer isso. As minhas preferidas são o RabbitMQ e o Kafka, são as duas mais populares, inclusive, aí nesse caso, tá? Qual que é a nossa ideia aqui? Eu vou ter um sistema de checkout, certo? Esse sistema de checkout vai querer consumir as informações do meu customer. Legal? Esse aí é o meu grande ponto principal aqui. O que acontece? O meu checkout, nesse caso, ele é o producer, porque ele vai mandar a requisição. E o meu customer, ele é o consumer, porque ele vai consumir essa requisição enviada pelo producer. Legal? Agora, o que acontece? Uma vez, tá, que isso vai acontecer, essa mensagem ela é enviada para um tópico, né? Dentro do Kafka, esse exemplo vai ser com o Kafka, o Kafka tem tópicos, certo? Essa informação ela vai ser enviada para um tópico chamado Customer Details Request, ou seja, é a requisição dos detalhes do cliente. Legal? Aí o que acontece? O consumer ele vai processar essa mensagem e pegar os detalhes do cliente conforme solicitado. E aí, nesse caso, esse cara, agora ele inverte o papel e ele vai ser produtor, ele vai ser um producer, porque ele vai pegar essa mensagem, essa mensagem processada e vai enviar para o cara de checkout, que nesse caso, ele virou o consumer. Legal? Então, quando ele solicitou, ele era o producer, quando ele está recebendo, ele é um consumer. E essa mensagem vai ser enviada, ok? Através de um tópico chamado Customer Details Reply. Legal? Ou seja, depois que o customer consultou os detalhes dele, ele vai mandar essa mensagem através desse tópico e o meu serviço de checkout vai consumir. No exemplo que a gente vai mostrar hoje, o que acontece ainda depois disso? Vai acontecer o seguinte. Quando o consumer receber a mensagem, ele vai processar a mensagem e fazer o que ele quiser com ela. Ou seja, ele pode gravar no banco de dados, ele pode gravar num Elasticsearch, ele pode gravar num cache, ele pode gerar arquivo, ele pode fazer algum outro processamento, ele pode reencaminhar para outro sistema. Tá? Então, vai ter esse processamento básico de mensagem. Além disso, hoje, especificamente pela regra que eu criei aqui, na demonstração que eu vou fazer para vocês, além disso, de ter esse processamento dessa mensagem, e esse processamento é assíncrono, ou seja, ele recebeu, ele processa independente de qualquer outra coisa. Essa mensagem pode até demorar para chegar, mas ele vai processar isso de forma assíncrona, ou seja, o meu sistema está rodando e essa mensagem está sendo processada em paralelo. Enquanto isso está acontecendo de forma assíncrona, a gente vai trabalhar aqui com PubSub utilizando o Redis. Legal? Então, o que acontece? Eu recebi a mensagem, eu vou fazer o processamento dela, mas além de processar, eu vou pegar uma cópia dela e vou publicar isso num canal, certo? Usando o PubSub do Redis, isso aí. E aí, o que vai acontecer? O meu programa de checkout, ele também vai ter um listener lá, escutando a mensagem que está sendo enviada via Redis, via PubSub. Ok? E aí eu pego essa mensagem e consigo exibir. E enquanto eu já tenho essa mensagem de antemão aqui comigo, essa mensagem ela pode estar sendo processada em paralelo ali naquele item lá de processa mensagem. Imagina que quando eu recebo uma mensagem para processar, eu vou processar, vou fazer a parte de inteligência artificial, vou trabalhar com machine learning, etc, etc. Mas esse processo pode demorar muito. Então, para agilizar esse processo, eu joguei isso num PubSub para o Redis, e o Redis já retorna as informações que eu preciso, enquanto aquele processamento está acontecendo. Então, nesse caso, eu estou trabalhando de forma assíncrona, porque eu estou processando essa mensagem em paralelo, mas, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando com sincronia, porque eu vou receber em tempo real, via PubSub, no canal do Redis.
Legal?